Boa tarde a todos que nos acompanham e estão inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Esta é a videoaula número 8. Como vocês sabem, se trata de uma série que deve chegar entre 10 e 12 videoaulas sobre os ensaios do meu livro Distorcer o Brasil, que vocês já devem conhecer, ou pelo menos quem acompanha, quem está inscrito no canal, a tese sobre o impasse civilizatório que vive o Brasil e a sua versão. Esse livro, Distorcer o Brasil, é de 4 anos atrás, e a versão deste ano do Curupira, que é uma versão ficcional da mesma tese, da tese do impasse civilizatório brasileiro, dado a resiliência do que eu chamo dos valores simbólicos da cultura barroquista até a presente data, independente do Brasil ter vivido, pelo menos nas artes, outros momentos, outros estilos de cultura, como mesmo no Império, o romantismo, o arcadismo, depois o parnasianismo no fim da República, o romantismo, né? E o modernismo do início do século XX, né? E que também, junto com o bicentenário da independência, esses 200 anos da independência, nós estamos fazendo 100 anos do modernismo no Brasil, né? Resta saber se esses movimentos todos, esses estilos que se sucederam desde o Barroco, efetivamente penetraram e formaram a identidade cultural brasileira, ou se, por outro lado, como eu acredito, ao contrário disso, existe, independente dos movimentos artísticos, uma resiliência da cultura barroquista, do barroco, porque ela viveu 3 séculos contra um século dessa sucessão de outros estilos de época, sobretudo daquilo que o barroco se caracteriza como transbordamento. O transbordamento de suas figuras, de sua retórica, por todos os demais campos da cultura e não necessariamente apenas no limite das artes, né? Então, este livro Curupira, fiz a videoaula número 7, a primeira parte, apresentando a tese geral do Curupira, frente o Distorcer o Brasil, e fiquei de fazer, isso foi em junho, se eu não me engano, e fiquei de fazer quando fosse lançado o Curupira em inglês. Então está aqui, estou apresentando a vocês o Curupira, lançado esse mês agora, no final de agosto para setembro, em inglês. Já está no site da editora, da Chiado, a editora portuguesa, e que tem alcance europeu, e foi vertido com a ajuda da minha amiga, a tradutora Tereza Cristina Roque da Mota, e mantém basicamente a mesma capa da edição, um pouco diferente da edição brasileira, né? A começar pelo K, o Curupira em inglês, ele é grafado com K, não com C, né? Mas o cerne do Curupira, como eu adiantei na primeira parte, é o sentido dos 12 dragões da maldade contra os quais o herói do romance,
o filósofo inglês Sir Roger Scruton luta no Brasil porque percebe que o transbordamento barroco é o transbordamento, é a deturpação, é a torção, é a distorção, sobretudo dos valores morais da tradição ocidental. E quando ele percebe isso, ele vê que a origem disso não é apenas na Península Ibérica, onde o barroco foi, sobretudo, assim como o barroco foi forte na pintura e na arquitetura, na cultura italiana, no bojo da Renascença italiana, a contribuição para o barroco, para o estilo barroco, foi, sobretudo, ibérica, foi espanhola, vamos dizer assim. E, sobretudo, na literatura. A literatura, que é o grande campo, o extravasamento, o transbordamento do barroco, é através da literatura que ele se transborda para outros campos, como o próprio pensamento, a crítica de arte, as letras, sobretudo as letras jurídicas da tradição do direito positivo, né? A questão da exegese, e por via desse transbordamento da justiça, ele se transborda também nos costumes morais e, sobretudo, na política, nas relações de poder, né? E, sobretudo, no Brasil. E no Brasil, nós escolhemos, nessa narrativa ficcional, a figura do Curupira como símbolo, verdadeiro símbolo dessa resiliência barroquista que o Brasil vive e que caracteriza como um impasse cultural do Brasil, o Brasil que é a mais longínqua periferia da cultura latina, juntamente com os países de legado espanhol, de colonização espanhola, como os nossos irmãos latino-americanos. Mas hoje o Brasil é o centro desse impasse, porque a maioria desses países de cultura, de tradição espanhola, eles se seguiram essa torção da realidade que eu chamo, que é a apresentação do barroquismo, a explicitação do barroquismo através da cultura política da esquerda, do esquerdismo, de todas as concepções socialistas, social-democratas, comunistas, anarquistas, que são fortes, sobretudo, no mundo latino, né? Então, quando o filósofo percebe isso, ele resolve. Não é à toa que o Brasil é o segunda, depois do inglês, é a segunda origem de venda dos livros, de toda a obra do Roger Scruton. Então, esse livro foi feito em inglês porque o interesse, talvez, é a nossa aposta nessa interpretação barroquista que o Brasil faz da tradição dos valores, possam servir de veículo para o melhor entendimento ou compreensão desse embate vivido entre um mundo idealizado, a realidade como a gente quer imaginar que ela seja, que é próprio do mundo esquerdista, e a realidade tal qual ela é, efetivamente, que é própria do mundo conservador, né? Como o Brasil é esse último bastião dessa periferia latino-americana, e no próximo mês nós vamos ter essa decisão para que lado nós vamos, né? E eu acredito sim, né, como Norberto Bobbio, né, que haja essa polarização, ela não seja como alguns dizem, alguns querem, os adeptos da terceira via, que eu já mostrei aqui num vídeo passado, que é ilusória, que é barroquista, que é ficção, porque se trata de uma luta, uma verdadeira luta do bem contra o mal dentro da tradição judaico-cristã. Pois bem, o que representa essa luta
são os dragões da maldade. E os dragões da maldade, eles são da maldade porque eles são a representação simbólica da distorção, da torção, da contorção dos 12 grandes valores. Eu selecionei 12 porque existe uma simbologia do número 12 durante todo o romance, vocês vão ver, é tudo 12, né? 12 são os cavaleiros que o Sir Roger convoca na tábua, na nova composição da Távola Redonda, para lutar contra a distorção desses valores. E, e os dragões nada mais são do que a inversão, a contorção, a distorção dos valores da tradição. Quer dizer, o que é a vida? A vida não é a vida é o contrário, é a morte. O que é a liberdade? A liberdade é a escravidão, é a servidão. O que é a honra, se não a desonra? O que é a propriedade, se não a usurpação da propriedade? E por aí vai. Esses 12 grandes valores da tradição judaica cristã, eles são sempre apresentados pela figura dos dragões da maldade como seu inverso. E aí a dificuldade da luta, né? E daí também o símbolo desse que vai ser o escudeiro do cavaleiro, do Sir Roger, que é o Curupira, que vocês sabem muito bem, que é símbolo porque tem o seu pezinho invertido. É aquele que por enganar ou tentar enganar todos que entram dentro da floresta, invertendo seus passos, eu tenho que chegar perto agora. Aliás, eu nem falei para vocês, eu tenho que me desculpar por ter demorado, ao invés de 1 mês e meio, 2 meses, as videoaulas, eu demorei quase 3 meses, porque eu fiz uma operação de catarata. Vocês estão vendo que eu estou sem óculos, então ainda estou me habituando a enxergar sem óculos, mas realmente é uma grande comodidade poder ler. Ler ainda é mais confortável ler com óculos de leitura, né? Mas é apenas por questões de conforto. Eu fiz as 2 cataratas e previamente, antes que elas piorassem, né? Porque vocês sabem que meu hobby é ler, então se eu não tenho condição de ler bem, isso vai me usurpar aqui o grande sentido da minha vida, né? Que é ler e refletir sobre essa questão do impasse cultural brasileiro. Então é isso, o Curupira, de tanto enganar os outros, ele acaba se enganando a si próprio. E é este o momento cultural que nós estamos vivendo no Brasil. Teremos eleições gerais daqui a 1 mês, e não estamos escolhendo entre dois candidatos, né? Por sinal polarizado, que acabou demonstrando a farsa da terceira via, né? Os cidadãos estão percebendo que realmente tem que fazer essa escolha, né? E por isso que é fundamental a gente ter isso presente no debate, né? Aprofundar o debate. Mas vamos lá. Eu peço a vocês, passamos de 800 inscritos, que era a meta até a videoaula número 7, e, aliás, não passamos, não, estamos quase chegando a 800. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, a gente tem que pedir isso, é um saco esse troço na internet, mas realmente lembrando que nada adianta ver, fazer a visualização, se vocês não compartilham, não se inscrevem no canal, não marcam o sininho, porque é isso que vai dar relevância ao trabalho que a gente tem aqui, né? Então, a nossa próxima meta, antes do vídeo 9, antes de fechar esse ciclo, é chegar a 1.000 inscritos, para então voltar ao que a gente fazia originalmente, que usando esse instrumental conceitual todo da teoria da cultura, tentar pensar o Brasil e comentar o que se sucede no campo da justiça, no campo da política e, sobretudo, no campo da moralidade pública, né, que é a grande questão brasileira, né?
Então, peço desculpas, não só pelo fato de ter demorado a voltar, mas também tinha essa questão da catarata, e também porque eu estava esperando a edição em inglês que já está disponível aí nos canais de distribuição, né? Mas vamos então à segunda parte. A segunda parte é dedicada, eu ainda tenho que ver, me aproximar rapidamente aqui do, do celular, da câmera do celular, para poder enxergar os segundos que eu tenho, né? Então, os 12 dragões que se apresentam com o seu inverso na luta do Curupira como escudeiro do cavaleiro inglês, Sir Roger Scruton, né? E essa luta não é uma luta que não é interferência na cultura brasileira, é uma luta de toda a cultura ocidental. Quer dizer, ele passou a vida dele, vocês leram o Roger Scruton, ele passou a sua vida inteira, para além de intelectual, para além de acadêmico, etc., escritor, sendo um militante, um ativista contra os que eles chamavam as novas esquerdas ou os progressistas na Inglaterra. Não só na Inglaterra, mas porque a obra dele começou, a inspiração dele começou quando ele vai para a França estudar e ele se defronta. Ele é da nossa geração, morreu cedo, com 75 anos de idade, o ano passado, logo depois de ter visitado o Brasil, que ele achava interessantíssimo a experiência brasileira e, e logo depois ele volta para Londres e vem a falecer prematuramente por conta de um câncer, né? Que fulminou a vida dele. Mas deixou uma obra de mais de 40 livros e praticamente 80% dela já traduzida para o português, do qual o idioma ele tinha muito carinho, porque era o segundo maior público dele, fora do público de língua inglesa, né? Por isso é que eu dediquei o Curupira a ele, a obra dele e a importância que o Brasil poderia ter nessa inflexão. Volto a dizer, do mundo inteiro, né? O mundo está vivendo essa. Os conservadores saíram fora da Inglaterra, saíram do armário, vamos dizer assim. Eles resolveram se apresentar ao debate público, né? Porque uma das péssimas características do conservador é ele não ter muita paciência para ficar discutindo com os progressistas, né? Porque os progressistas distorcem, dizem, por exemplo, aberrações como que o conservador que apenas conservar nunca progredir. Isso é um absurdo. É ver as coisas ao pé da letra, não é? É o contrário, é que o pensamento conservador ele não é contra o progresso, ele é contra o progresso quando ele transgride os valores da tradição moral judaico-cristã. Quer dizer, não é ser contra o progresso, ele escreve em computador, ele fala por celular, né? Ele não recusa o progresso, mas ele apenas diz: o progresso é tecnológico, o progresso é científico, né? Não há o que progredir nos valores da tradição, nos valores filosóficos, teológicos, espirituais, esse grande legado espiritual da humanidade, né? Se a gente não compreende o que é o sentido desses valores. Então, os dragões, cada um deles, e são 12, poderiam ser 14, 15, 16, mas não muito mais do que isso. Como eu disse, são 12 por conta do simbolismo do 12, né? Eles são o dragão da vida, que na verdade é um dragão da morte, né? O dragão da liberdade, que na verdade é o dragão da servidão. O dragão da honra, que na verdade é o dragão da desonra, da quebra da palavra, da quebra do contrato, da insegurança jurídica, o nome que a gente queira dar. O dragão da propriedade, que nada mais é do que o dragão da usurpação, né? Do roubo, simplesmente.
da não existência da propriedade, mas a tradição cristã, judaico-cristã, é da propriedade. O homem tem propriedade sobre bens que ele constrói da natureza com o esforço do seu trabalho. Esses são os primeiros 4 dragões no Curupira. Depois vem mais 4, o dragão da justiça, que a gente confunde muito de maneira distorcida, barroca, com a justiça social. Né? Como a vida, por exemplo, esqueci de dizer, a vida, a gente toma a vida como condições de vida. Ora, condições de vida não é a vida em si, não é o valor da vida. A vida como dom de Deus, e não como uma possibilidade à disposição do homem, né? Da vontade do homem. A justiça é a mesma coisa. Existe um direito natural, existe algo dos valores que estão para além de nós, para além da nossa porca e miserável vida, né? O mundo, o cosmos, uma ordem maior cosmológica existe, sempre existiu em todas as grandes civilizações, e nós devemos nos inspirar nelas para poder ter uma concepção do que é a justiça, que é a razão de ser da organização do Estado. Depois, o valor da cidadania, que no Brasil, particularmente, a partir da Constituição de 88, é exacerbadamente distorcida. Cidadania, na verdade, aqui é vilania, né? Não é, nós não somos cidadãos, somos vilões, né? Vilãos, melhor dizendo. E, por conseguinte, há a distorção da democracia. A democracia que nós vivemos no Brasil é profundamente fraca, frágil, é quase uma farsa. Ela se confunde com demagogia, na maioria das vezes, com oclocracia, né? Portanto, o próprio valor da política. A política não é a representação. No Brasil, nós não criamos, aperfeiçoamos as instituições políticas a ponto de elas serem, nós sermos senhores dela e não ela nos usar a nossa cidadania, a nossa vilania, né? A política no Brasil é exercida não como representação do cidadão, mas como representação dos próprios representantes. Os representantes se representam a si próprios a despeito dos cidadãos eleitores que os colocaram nos seus cargos em Brasília. Então, esse é o 8º valor. Depois, mais um grupo de 4 valores, que são a moralidade, que nós confundimos com legalidade, né? Moralidade está para além da legalidade. A própria cultura, a nossa própria cultura resiliente, barroca, etc., que não se fez transbordar nos demais setores como uma cultura moderna, no bom sentido dessa palavra, e não no sentido distorcida, né? Continua sendo uma cultura barroca, de visão da realidade de maneira distorcida, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma apreensão da realidade através de figuras retóricas, não através de conceitos da filosofia. Quando você fala em vida, liberdade, honra, propriedade, justiça, são conceitos da tradição filosófica que são discutidos desde do Pentateuco, depois da civilização grega, né? E no Brasil essa cultura é distorcida. O penúltimo é a fé, ou a crença, né? que também foi distorcida. Nós tínhamos, durante 3 séculos, uma sociedade que acreditava nos valores espirituais e que foi totalmente destruída por conta do materialismo praticado pelas ideologias esquerdistas, né, socialistas, né? E agora está sendo resgatada, né? E é má fé quando os esquerdistas acusam que os conservadores de cunho religioso estão querendo transgredir o Estado laico. Não se trata disso, é o contrário, está querendo que o direito sacrossanto do cidadão de ter a sua fé prevaleça, e não
podemos confundir Estado laico com Estado ateu. É isso, disso que se trata, né? Estavam querendo pregar um Estado ateu, um Estado contra, que reprime, que vai contra a tradição da crença religiosa dos cidadãos. E, por fim, aquilo que é mais caro, mais característico da cultura brasileira, o dragão da beleza, que nada mais é do que o dragão da total distorção da beleza, né, da feiura, que é representada no final do livro pelo centro do poder de decisão política brasileira, que é Brasília, né? E é a última luta antes da morte, e sobretudo porque o Sir Roger Scruton é sobretudo um filósofo do belo, da beleza, da estética. Ele é sobretudo um esteta, né? É um filósofo político, é um filósofo moral, mas é sobretudo também um filósofo. A grande parte da obra dele foi dedicada à questão da obra de arte, né? Então, é isso que eu recomendo que vocês leiam o Curupira em português, me ajudem a divulgar para todos os seus contatos fora do Brasil a edição disponível do Curupira em inglês, né? E lembrem-se que a questão fundamental que nós vamos começar a debater daqui a um mês com o advento dessas eleições, né, gerais no Brasil, é a tentativa de interromper a prevalência dessa resiliência dessa cultura esquerdista que nunca distorceu tanto a verdade e os valores do cenário político brasileiro. Basta dizer que nos últimos anos nós cometemos insistentemente o grande erro de apreender a realidade com figuras retóricas na mais alta corte brasileira. Quer dizer, a mais alta corte brasileira que regra e, vamos dizer assim, criam a jurisprudência para todos os demais, para todo o sistema judiciário brasileiro, para todos os demais tribunais e cortes, tem cometido, pelo menos eu listei, eu tenho escrito sobre isso, tenho falado aqui, 6 grandes e irrecuperáveis distorções no Brasil. Desde a interferência na questão política, que foi feita por um juiz que dirigiu o trabalho do Congresso de Cassação do mandato da presidente Dilma, que comete ali uma figura retórica na sua decisão extremamente criticável sob o ponto de vista jurídico, que foi de conceder a cassação dos direitos, ou melhor dizendo, o impeachment, conceder a cassação dela como presidente, mas manter os seus direitos políticos, o que é vedado na Constituição, porque a Constituição diz que o presidente será cassado pelo Congresso e perderá por 8 anos seus direitos políticos, como foi no caso do Collor, né? E no caso da Dilma não foi. Isso é uma, uma pirueta barroquista, né? Isso é tomar a realidade do texto constitucional como ele imagina e não como ele está lá escrito, né? Uma figura retórica de elipse, né? O segundo grande cambalhota barroquista que se deu nos últimos anos na Suprema Corte, que é a expressão máxima do nosso barroquismo político, foi a decisão de instauração do inquérito do fim do mundo, como foi chamado por um próprio ex-ministro supremo. Essa instalação desse inquérito é a exorbitação do poder, é o abuso do poder do próprio Supremo sobre os demais poderes, sobretudo sobre o poder legislativo. Outra grande ironia, ou figura da ironia, é praticada sucessivamente por um ministro garantista, ou garantidor mor da Constituição, que vive concedendo habeas corpus indiscriminadamente para chefes do tráfico organizado e corruptos, né?
O quarto é uma ministra que, apesar de ter declarado que é contra a censura, votou a favor da censura dos cidadãos, né? E então isso mostra um paradoxo, que é outra figura retórica, sobretudo barroca, recorrida e usada como apreensão da realidade. Depois, o quinto, que é a questão do voto impresso, que tinha sido 2 vezes aprovado no Congresso Nacional e foi objeto de interferência, de usurpação de poder, de abuso de poder por um dos ministros, quando da cassação da lei do voto impresso. E, por fim, o apogeu que nos deixou na situação que nós temos, né? Que nós estamos hoje, que é o uso da figura da metonímia, aquela célebre figura que eu, aqui no livro, faço uma série de, de explicação de como ela se dá na né? Eu digo aqui na página 302 do livro do Curupira, o que é quando se troca o essencial pelo superficial. Não é apenas o todo pela parte a questão da metonímia, né? O permanente pelo efêmero, o mote pela glosa, a pintura pela moldura, a melodia pela harmonia, o substantivo pelo adjetivo, a política pelo poder. Política não é poder, pode ser o jogo do poder, né? A luta pelo poder, mas não é o poder em si. O poder pela força, é entender a expressão do poder político como expressão da força. A justiça pelo processo, isso aí é fundamental no Brasil. No Brasil nós não temos justiça. Nós temos um sistema judiciário todo dedicado a ficar discutindo o processo, que não é a justiça, que deveria ser o fim do sistema judiciário, e não o processo, que é o meio. É trocar o fim pelo meio, a pena pelo recurso. Portanto, a finalidade do Poder Judiciário é absolver ou condenar, e não viver de recursos contra a condenação ou contra a absolvição. Trocar o órgão pela função, a notícia pelo rumor, a convicção pela persuasão, o instrumento pelo acessório, a língua pela linguagem, a estrutura pelo ornamento, a liberdade pela segurança, a causa pelo motivo, a sabedoria pelo conhecimento e o conhecimento pela informação. Então, essa figura de metonímia que nos faz trocar, sobretudo, aquilo que demonstra que o ministro, em caso, que descondenou o presidente Lula por conta de um adjunto adverbial de lugar. Então, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, não interessam para eles, são subordinados, passam a ser subordinados ao adjunto adverbial de lugar, que passa a ser, que de acessório passa a ser o termo principal. Isto é um exemplo maior que nos deixou nessa condição de refletir ou de trabalhar ou de gastar toda a nossa energia para, assim como fizemos com a Dilma, bom, o Supremo não cassou os direitos dela, nós vamos caçar não votando nela, foi o que os mineiros fizeram, e agora todo o Brasil terá que fazer no caso do ex-presidiário, quer dizer, deverá colocá-lo no seu devido lugar. Jamais poderia ser num país sério, onde a justiça é praticada de maneira iluminista, onde não se usam figuras retóricas como metáfora, metonímia, para lidar, apreender a realidade, isso nós vamos ter que fazer, né? Sobrou para nós. Mas é importante, porque isso mostra a tese que eu estou empenhado há tantos anos a estudar, quer dizer, que nos livrarmos dessa resiliência barroca através, enfim, de nossa inauguração no mundo da Renascença, no mundo da busca da verdade, da busca de apreender a realidade com os conceitos filosóficos, né? E não com aquilo que é persuasão. A busca da verdade, como lá
estava em Aristóteles, né, na analítica, né, de Aristóteles, e não a busca da retórica, né? A realidade não é feita de retórica, né? É feita a apreensão dela é feita pela lógica, pela análise, né? Enfim, esse é o grande momento de inflexão cultural e os 12 dragões são esses. Agora também tem outros. No outro dia eu estava me lembrando, né? Quando a gente distorce o valor da caridade, né? Que é o valor verdadeiro da solidariedade, né? Não é o Estado não pratica caridade, o que pratica caridade é o cidadão. O Estado não tem que se meter simplesmente nessas questões, né? Sufocando a possibilidade do cidadão exercer. Então, é isso. Peço que vocês, mais uma vez, nos ajudem na discussão, na ampliação do alcance do Curupira, tanto a edição portuguesa quanto a edição inglesa, para quem tiver amigos fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, por favor, indiquem, passem o link aqui de baixo para eles, porque eu acho que a contribuição do Brasil é uma contribuição que pode ser. O Brasil não é só apenas exportador, não, não pode ficar apenas como exportador de alimentos para o mundo inteiro, alimentando fisiologicamente a barriga dos que passam fome no mundo inteiro. O Brasil tem um destino maior do que isso, né? A nossa experiência é uma possibilidade de romper com esse legado de enganação a que nós fomos submetidos durante tantos séculos, né? Desde a Renascença, né? E eu acredito que o Brasil tem essa vocação. O Brasil sabe como lutar, sabe como perceber. O senso comum brasileiro percebe a enganação e ele pode ajudar outros países, como é o final do livro, a, a seguir nessa luta. Agradeço a vocês, ajudem aqui na inscrição do canal e até a próxima videoaula número 9. Um abraço, fiquem com Deus.